Oi, gente! Meu grupo vai falar sobre as técnicas de cultivo de plantas medicinais. Meu grupo é composto por mim, Monique, por Sara, por Pablo, por Raíza, por Flávia, por Cádia, Rodrigo, Diego, Sara, Reinaldo. Bom dia a todos. O meu grupo ficou responsável pela oficina de cultivo de plantas medicinais, bem como as orientações sobre o tipo de solo, adubação, correção do solo, sombreamento, irrigação, tempo de exposição ao sol, dentre outros cuidados. Irei começar falando sobre o local apropriado para o cultivo da horta. O local a ser escolhido para a implantação de uma horta medicinal deve ter água disponível em abundância e de boa qualidade. Tem que ter uma área delimitada, distante de esgoto, fossas e chiqueiros e ser ainda exposto ao sol, principalmente pela manhã. Deve ser próximo à casa da pessoa encarregada de cuidar da horta para facilitar o seu manuseio. O solo deve ser leve e fértil, para que as raízes tenham facilidade de adentrá-lo e se desenvolver. Tendo disponibilidade, é importante fazer a análise do solo, principalmente se tratando de horta comercial. Quanto ao seu aspecto físico, o solo pode ser melhorado com a adição de compostos orgânicos que fornecerão nutrientes, ajudando a reter a umidade. A correção do solo pode ser feita com calcário, além da adubação com um produto natural chamado humus. Certas espécies exigem solos úmidos, como é o caso do chapéu de couro e a cana de macaco. Já outras espécies gostam mesmo é de terrenos areno-argilosos com umidade controlada, como é o caso do cará, bardana, alecrim, entre outros. Então, as primeiras coisas que a gente precisa observar para falar sobre o plantio e sobre o solo é a parte que a gente vai plantar, fazer a horta. A gente tem que olhar se ela está suja e começar a fazer a limpeza dessas áreas com a enxada ou com o arado. Por que usar o arado? O arado ele vai misturar a terra, fazendo com que o solo seja mais oxigenado, ou seja, fazendo com que a planta se desenvolva melhor. A gente tem que observar se a área em que a gente vai fazer a horta, ela tem algum tipo de declive, porque tem plantas que, se houvesse declive, podem ser usadas para segurar essa terra. E também para a gente observar como você vai fazer para colher as plantas, ou como as pessoas que vão colher as plantas para usar as ervas como formas de terapia, vão poder colher. Isso tem que ser próximo à casa, como os outros colegas já falaram. Aqui a gente está demarcando o local em que a gente vai misturar a terra para que haja a oxigenação e para a gente demarcar os metros que a gente vai ter que fazer cada cova. Então, aqui a gente está misturando a terra para que haja oxigenação e se por acaso tiver alguma compostagem, algum adubo que se for colocar, acrescentar a terra, é esse o momento de misturar. Enquanto meu assistente está ali cavando a cova, eu vou mostrar a vocês um pé de jabuticaba carregado. Então, aqui a gente tem o que aqui é conhecido por uma leira, que é onde se é plantada as hortas medicinais. Ela precisa ter de 1 metro a 0,2 de altura. 1 metro de largura e 0,2 de altura. Como vocês estão vendo, eu tô aqui tomando chuva para poder fazer esse vídeo maravilhoso para vocês. Beijos, Hobbs! Então, como eu vou mostrar posteriormente, a gente pode fazer a análise da acidez do solo, do pH do solo, para poder manter essa horta mais saudável e fazer com que as plantas cresçam mais saudáveis. Eu vou mostrar a vocês agora como se faz para fazer o teste de pH em casa, sem precisar fazer o teste. Onde é que se faz o teste? Na CEPLAC. Oi, gente. Então, eu vou ensinar agora a fazer o teste de pH do solo. A gente tem aqui um copinho com um pouquinho de terra, 2 copos descartáveis vazios, vinagre e bicarbonato de sódio. A gente vai colocar 3 colheres de terra em cada copo desse. Aqui. E agora a gente vai colocar o bicarbonato em um e o vinagre em outro.
Vamos lá. Tá aqui o vinagre. O que a gente tem que observar é se criar uma espuma, uma efervescência. Se criar a espuma, se efervescer, significa que, com o vinagre, significa que a terra está básica, ou seja, que não é uma terra ácida. Agora a gente vai colocar o bicarbonato aqui na terra, no outro copinho, e ver o que vai acontecer. Vamos lá. Não tá acontecendo nada. Mas aqui efervesceu. O problema é que não dá pra virar pra vocês verem. Assim que faz. Gente do céu, olha pra isso. Formou um bocado de espuma. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre adubação. No edital de Martins de 1995, ele cita que entre os fatores que podem interferir na composição química de uma planta é a nutrição, que é um dos fatores que merece mais destaque. Bom, já no edital de Martins de 1998, ele cita que os adubos nitrogenados têm um papel importante no aumento de volume da colheita em plantas, das quais se aproveitam as plantas e as inflorescências. Também pode se aproveitar a adubação, fosfatadas e potássicas. São particularmente importantes em partes subterrâneas. São elas raízes, bulbos, entre outros. A aplicação N, também conhecida como aplicação nitrogenada, durante o período de pico de crescimento, ela resulta em melhor utilização no nitrogênio aplicado e, consequentemente, ela melhora o rendimento ou a produtividade da espécie. Exemplo disso são as plantas que respondem bem à adubação nitrogenada. São elas as alfazemas, as melissas, os oréganos, a arruda. É claro que isso é só alguns exemplos. É recomendado realizar a fosfatagem com fosfato natural para corrigir a deficiência do fósforo típico do solo da região norte. Uma adubação equilibrada é a chave para a obtenção das plantas mais resistentes às pragas e à doença, também com maiores teores de fármacos, sem comprometer a produção da massa verde. Para fazer a correção básica do solo, recomenda-se usar 150 gramas de calcário. Pode acrescentar também 2 litros de humus. Humus é matéria orgânica. Bom, para quem não sabe, humus, eles são matéria orgânica depositada no solo, resultante da decomposição de animais e plantas mortas, folha de seus subprodutos ou produzidos por minhoca. E, por fim, em cada covas, deve colocar 1/4 da dosagem recomendada para cada canteiro. Bem, eu vou falar um pouco aqui sobre covas e canteiros. As covas são utilizadas para espécies arbustivas, trepadeiras e arbóreas. A dimensão utilizada é de 30 cm de comprimento por 30 de largura e 30 de profundidade, com espaçamento de 3 mm entre plantas e 4 mm entre linhas. Esse espaçamento pode ser variável de acordo com a espécie da planta. Já os canteiros, como as plantas medicinais, na sua maioria são de ciclo curto e podem ser tratadas como hortaliças, os canteiros possuem 1 metro quadrado de largura e comprimento variável, mantendo-se uma distância de 60 cm entre eles para facilitar a movimentação. Em terrenos inclinados, os canteiros devem obedecer às curvas de nível. O espaçamento utilizado normalmente. Bom, o processo de cobertura morta
é colocar palhas secas nas entrelinhas das plantas, evitando sempre colocar muito próximo ao pé da planta para que não ocorra umidificação excessiva. Para quem mora em apartamentos e usa vasos para suas plantas, podem ser usados também normalmente, não vai modificar em nada. E o que eu posso considerar uma cobertura morta? Posso considerar uma cobertura morta palhas secas, folhas caídas das árvores após o outono, bagaço de cana, restos de poldos de grama e etc. Temos que lembrar também que não podemos usá-las úmidas. Temos que deixar no sol para poder secar bastante e cortá-las. É necessário ter mais ou menos uns 4 centímetros de altura. Claro que não vou ficar usando fita métrica para isso, então usamos mais ou menos uns 4 dedos para poder usar como altura e vai ter o mesmo benefício. E os benefícios são? Os benefícios são evitar o processo de erosão da terra, ou seja, evitar a perda de nutrientes quando ocorre chuva forte e irrigação, quando as gotas caem na terra e acabam espalhando a terra e perdendo seus nutrientes. Evitamos o processo de evaporação mais rápida e diminuímos a quantidade de água mais ou menos uns 20%. Aumentamos também a quantidade de matéria orgânica do solo, aumentamos a população de minhocas e deixamos o solo muito mais fértil. Ajudamos também nas características biológicas, físicas e químicas do solo, ajuda em temperatura, não deixando o solo ficar muito quente ou muito frio, abaixando mais ou menos a temperatura em 10 graus quando estamos em ambientes muito quentes e não deixamos o solo abaixar a temperatura excessiva quando estamos em locais muito frios. Vou falar um pouco sobre o controle de pragas e doenças. As plantas medicinais, elas possuem alta resistência ao ataque de pragas e doenças, mas pode ocorrer um desequilíbrio a nível prejudicial. O uso de agrotóxicos em plantas medicinais é condenado, pois pode alterar os seus princípios ativos. As principais pragas e doenças que podem atacar essas espécies são ácaros, fungos, bactérias, vírus, formigas, besouros, entre outros. Para obter controle de pragas e doenças, é preciso tomar as seguintes medidas gerais. Primeiro, seleção da área de cultivo, manejo do solo, rotação de culturas, plantio na época correta e usar sementes e plantas sadias. Bom dia, turma. Trouxe para vocês aqui agora a nova técnica diretamente do solo. Vamos ver mais ou menos como funciona um plantio após a preparação do solo e algumas plantas sendo plantadas diretamente no solo através de covas, né? Vou mostrar para vocês aqui a cova que eu fiz. Essa aqui é uma cova aberta. Você vê que eu já coloquei o esterco orgânico misturado à própria terra do solo e ela é apropriada para plantio de sementes. Aqui eu trouxe a semente do urucum e do girassol. E agora uma cova também de espécie fechada. Essas covas de espécie fechada é tipo um montante para mais de espécie de plantio de plantas de toiceiras. E aqui tem algumas sementezinhas que eu vou plantar nessa cova aberta, nosso girassol. É importante, né, colocar terra por cima delas, numa quantidade que não seja muita, né? Não apilar, para que ela germine com melhor qualidade. A planta de uma toiceira já formada, que nós temos que fazer também uma escavação, né? A nossa hortelã-pimenta, que é para ele também germinar, certo? A planta, a raiz dela, vendo?
está bem umedecida. É importante que as raízes estejam bem irrigadas nessa parte para receber a outra parte do solo. Deixar uma partezinha assim, que é para quando fazer a molhação não causar erosão e aí descalcificar essa planta, né? Essa planta ficar solta é importante. Essas partes de plantas de toiceira aqui, quando a água vir, vai cair aqui dentro e aí não causa erosão, o escorrimento das águas pelas laterais da planta, certo? E uma vez nós vamos fazer agora a nossa planta tipo estaca. Essa planta veio numa vasilha, eu tirei a vasilha dela e peguei a raiz e agora eu estou fazendo, né, a plantação através aqui do caule dela, da estaca. Lembrando que a terra já está irrigada, não colocar pedaços grandes, importante triturar para que tenha o melhor desenvolvimento das raízes dela. Uma vez feito o plantio, sempre deixar a parte para acúmulo de água na raiz para não criar erosão. Vamos identificar nosso hortelã-pimenta também. Mas agora vamos estar finalizando com a irrigação. Lembrando que não pode ficar muito úmida, tá? Molhar sempre no início do dia ou no final da tarde. Em dias de inverno pode estar intercalando esses horários. Pontos importantes. Para a maioria das plantas medicinais, devem ser evitado a monocultura, ou seja, o plantio de uma só espécie extensivamente. A manjerona e mil-folhas parecem estimular a produção de óleos essenciais em plantas aromáticas. Há plantas que têm um certo antagonismo entre si, como os manjericões, a arruda, o funcho, que devem ficar afastadas da maioria das plantas. A losna, que produz a bicentina, um poderoso aleloquímico que prejudica o crescimento de outras espécies, inclusive medicinais. As associações corretas diminuem a incidência de pragas e até mesmo doenças em algumas espécies. Então, para encerrar o vídeo, eu deixo vocês com imagens aqui da região do Riacho da Cruz, aqui em Mutuípe, que vocês tanto escutam eu falar, da região que eu vim para mostrar um pouquinho dela e como se faz a horta medicinal.